Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, vamos aqui hoje falar do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Bem, o livro de Êxodo, claro, não carrega este nome originalmente. Êxodo é uma tradução grega e, na verdade, é um nome grego que foi dado pelo tema do livro, né? O livro fala da saída do povo de Israel do Egito rumo à Terra Prometida, e Êxodo em grego significa a saída. No hebraico, no texto original, nós vemos o nome Shemot. O nome em hebraico é esse aqui, ó. Shemot. Shemot quer dizer os nomes porque começa o livro falando dos nomes dos filhos de Israel que chegaram ao Egito. Então o texto começa falando sobre a família de Jacó que chegou ao Egito para morar juntamente com José. Bom, no livro de Êxodo nós temos 40 capítulos. O tema central do livro é a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, para a terra prometida, para a liberdade, para viver livre como um povo, como uma nação, assim como Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Israel. A mensagem central do livro é que Deus não desampara o seu povo. Deus não se esqueceu do povo, Deus não se esqueceu da promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque, a Jacó, a José e a todos aqueles que serviram. Deus não esqueceu dessas promessas. E é essa a mensagem clara que Deus deixa no livro de Êxodo. Jesus está no livro de Êxodo, ele é o libertador. E ele é representado, simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, então Deus manda que eles sacrifiquem ali um cordeiro, se alimentem às pressas daquele cordeiro e asperjam o sangue daquele cordeiro nas portas. E esse cordeiro simboliza o Senhor Jesus. Inclusive, depois lá na frente, na institucionalização do culto, quando Deus organiza a maneira com que ele deve ser cultuado, através do tabernáculo, do sacerdócio levítico. Então ali a gente vê a figura sacrificial do cordeiro da Páscoa, do sacrifício pelos pecados, coisa figurada também lá em Abraão. A gente lembra que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaque, mas havia ali um cordeiro, e ele sacrificou então o cordeiro no lugar de Isaque, assim como Jesus morreu no nosso lugar. E é justamente esse cordeiro que nós vemos novamente no livro de Êxodo. Nós temos alguns paralelos da vida do Senhor Jesus com a vida de Moisés. Moisés é uma figura do Senhor Jesus, porque Moisés é o libertador. E os paralelos, primeiro a gente vê ali a morte das crianças, O faraó ordena que se matem os meninos, os filhos nascidos, homens da casa de Israel. Então todos aqueles que são descendentes dos hebreus e são meninos são ordenados que sejam mortos. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. Herodes manda matar todas as crianças, meninos nascidos de 2 anos para baixo. Nós vemos o jejum de 40 dias no deserto. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai em jejum. Assim também o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum. Depois nós vemos a mensagem de libertação. Moisés foi até o faraó ordenar que libertassem o povo, por ordem de Deus, mas ele foi o porta-voz de Deus. Assim também o Senhor Jesus veio nos ensinar a libertação, sair da escravidão do pecado, sair da escravidão da velha vida para uma nova vida. A instituição do culto sincero, a partir do momento que o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão, então se institucionalizou o culto ao único Deus. Ele deveria ser o único a ser adorado, a ser reverenciado, a ser reconhecido. Da mesma maneira, o Senhor Jesus nos ensinou que o culto a Deus tem que ser sincero. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Nós vemos também um paralelo em relação à Terra Prometida. Moisés tirou o povo da escravidão para levá-los rumo à Terra Prometida. O Senhor Jesus deu a sua vida para que nós saíssemos da escravidão do pecado, do erro, da vida antiga, da vida velha, para uma vida nova no reino dos céus. Como o texto se inicia com a chegada dos hebreus no Egito, nós vemos ali que José, o período que José serviu ao faraó, muito provavelmente o faraó desse período seja Xerxes I. Esse faraó reinou do período entre 1720 a 1650 a.C., e muito possivelmente, porque as datas não são muito precisas em relação aos faraós, da morte de José até o nascimento de Moisés, nós vemos aí um intervalo de cerca de 300 anos, e nesse período aí reinaram muitos faraós. E o rei que provavelmente não conhecia José
poderia ter sido qualquer um desses faraós que então escravizou o povo, colocou carga sobre o povo para que o povo se tornasse escravo. E somente lá na frente, com o nascimento de Moisés, nós vemos isso no capítulo 2, há esse intervalo. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, há um grande intervalo. Né? Ele fala da chegada dos filhos de Israel no Egito, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, nós vemos isso no versículo 8 do capítulo 1, e então ali começa a escravidão no Egito. E só lá no capítulo 2 a gente vê que vem o nascimento de Moisés. E no nascimento de Moisés a gente tem algo muito interessante para falar. Você já parou para pensar que Moisés, reconhecido, ele foi uma criança, reconhecidamente hebreu, né? Nós vemos aqui no texto, no capítulo 2, versículo 6, o seguinte: abrindo o cesto de junco, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Quer dizer, a filha de Faraó, quando viu o menino, imediatamente identificou que ele era hebreu. E a ordem do Faraó era para que os meninos hebreus fossem mortos. E a questão é, por que Moisés não foi morto pela filha de Faraó? Por que ela não obedeceu à ordem de Faraó? Se nós analisarmos isso da perspectiva dos egípcios, a gente vai entender muito claramente o que aconteceu. E como Deus usou isso como estratégia para preservar a vida de Moisés e, além disso, fazer com que Moisés fosse criado dentro do palácio. Bem, tudo que era do Nilo, tudo que vinha do rio Nilo era considerado sagrado para os egípcios e tudo que vinha do Nilo era sagrado. Um dos exemplos disso era o junco. O junco era uma planta que nascia nas margens do rio Nilo, da qual eles faziam o papiro. Né? E o papiro ele era considerado sagrado por dois motivos. Primeiro, porque ele nascia do Nilo, e segundo, porque nele eram registradas as palavras dos deuses. Então, o papiro ele era sagrado por este motivo. E quando Joquebede pegou a criança e foi colocar no rio, ela fez um cesto de junco, que era uma planta sagrada, e colocou em que rio? No rio Nilo. Então, as margens do Nilo, quando o cesto chegou ali perto do palácio, ele ficou junto ao junco, né? Porque diz aqui o texto o seguinte, ó: pondo ela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha do faraó desceu a lavar-se no rio. Duas donzelas passeavam pela margem do rio, ela viu a arca no meio dos juncos e viu a sua criada que a tomou. Então, quer dizer, o cesto parou bem no meio dos juncos, que eram considerados sagrados, no rio que era sagrado. Então, quando a filha do faraó encontrou aquela criança, imediatamente, o que ela entendeu? Ela entendeu que aquela criança era sagrada. Aquele menino era sagrado, ele não era qualquer criança. Por quê? Porque ele veio do Nilo. O Nilo preservou a vida dele. No Nilo existem lá o jacaré do Nilo, o crocodilo do Nilo, que é um animal feroz, é um animal extremamente feroz. Quer dizer, esse cesto passou por todos esses perigos, por todo esse risco, mas ele foi preservado. Então, imediatamente, tanto ela quanto o faraó entenderam que aquela criança era sagrada, e o nome de Moisés também revela isso. Moisés não é um nome hebreu, Moisés é um nome egípcio, e Moisés significa nascido do rio. Então o nome de Moisés foi dado para justamente protegê-lo. O nome de Moisés era também uma proteção, pelo fato de ele ser hebreu, de nascença, mas ter sido trazido, preservado, digamos assim, nas águas do Nilo. Os egípcios ali do palácio, a linhagem real, o rei, a princesa, o consideraram sagrado, e esse foi o motivo pelo qual Moisés sobreviveu e ainda foi criado dentro do palácio, recebeu condições de aprender a ler, a escrever, a conhecer culturas, e isso possibilitou algo muito importante: ele escrever a palavra de Deus. Então Moisés, que começou a escrever, a registrar a palavra de Deus, a vontade de Deus, e o que proporcionou isso de acontecer foi justamente o fato dele ter sido criado no palácio real dos egípcios. Bom, a história continua, né? A vida de Moisés. Ele, com 40 anos, sai fugido do Egito. No capítulo 2, nós vemos a vida de Moisés no Egito e a sua fuga. E já no capítulo 3, nós vemos já Moisés no deserto. Ele viveu mais 40 anos no deserto. Então, ele saiu do Egito, tinha 40 anos, viveu mais 40 anos no deserto. Então, ele foi chamado por Deus. Deus se revelou a Moisés quando ele tinha aí 80 anos de idade. Ele conheceu a Deus, ele viu a Deus no Monte Sinai. A palavra Sinai no hebraico, ela significa moita espinhosa.
moita espinhosa. Na verdade, a raiz da palavra Sinai é espinho, né? E se nós olharmos do ponto de vista da botânica, o que é o espinho? O espinho ele tem duas funções, né? O espinho ele é o resultado de uma alteração na planta, né? É uma alteração, normalmente é uma folha que se torna espinho. E o segundo é que o espinho ele ajuda a planta a reter água. Então o Monte Sinai, o nome do Monte Sinai, nos ensina o quê? Nos ensina que naquele lugar há mudança, há transformação, e essa transformação retém aquilo que é necessário para a vida, que é a palavra de Deus, porque foi lá no Monte Sinai que Deus se revelou a Moisés, numa sarça, numa moita espinhenta, e também foi ali que foi revelada a palavra de Deus. Foi ali que Moisés recebeu a Torá, a lei, recebeu as revelações com as quais ele escreveu o livro de Gênesis, e também depois foi registrando os fatos que foram acontecendo no deserto. O nome com que Deus se revelou a Moisés também no livro de Êxodo é muito significativo. Deus ele disse, eu sou o que sou. E embora eu sou o que sou já seja um nome imponente, uma revelação imponente, nós vemos que a tradução de Arie, Asher, Arie não é uma tradução, não é a mais correta, digamos assim. Em hebraico é Arie, Asher, Arie, e a tradução mais correta seria eu sou o que você precisa que eu me torne. Então Deus ele é aquilo que nós precisamos, ele se torna aquilo que nós precisamos. Você precisa de cura, ele é o que te cura. Você precisa de paz, ele é a paz que você precisa. Você precisa de força, ele é a força que você precisa. Ele é suficiente, é isso que esta palavra significa. Quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, ele quis dizer o seguinte, eu sou o suficiente. Você não precisa de outro Deus. Você não precisa de 10 deuses, você não precisa de várias divindades. Você não precisa de intermediários. Você tem a mim, e eu sou o que você precisa. Essa é a revelação, a grande revelação de Deus para Moisés, para que Moisés revelasse isso ao povo. O povo estava ali escravizado, sofrendo. Eles sabiam da promessa dos seus antepassados, sabiam da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Israel, mas eles estavam ali escravizados, eles estavam ali sofrendo já por gerações. E onde estava esse Deus? Eles precisavam do que naquele momento? Qual é a coisa que eles mais precisavam naquela hora? Eles precisavam de liberdade. E Deus era a liberdade que eles precisavam. Eles precisavam ser livres, não somente do jugo da escravidão do Egito, mas livres das dúvidas, livres dos complexos, livres da mentalidade fechada, pequena. Não, Deus se revelou de uma maneira que sustentou a vida deles, tirando eles não só da escravidão material, mas principalmente da escravidão mental, espiritual. Deus mostrou a eles que eles eram mais do que eles pensavam. Deus disse para eles, eu chamei Abraão para fazer de Abraão o meu povo. Vocês são o meu povo. E o meu povo não será escravizado. O meu povo é livre. Aquele que é meu é livre. Aquele que é meu, eu cuido. Aquele que é meu, eu sustento. E eu sou o que você precisar. O que você precisar pode contar comigo. Eu estou aqui. Então essa é a mensagem central, principal do livro de Êxodo e também da revelação de Deus a Moisés. A gente vê do capítulo 4 ao capítulo 10 o retorno de Moisés ao Egito, então tem ali as 9 pragas, acontecem 9 pragas, daí a gente vê um intervalo quando Deus anuncia a 10ª praga, e então acontece a primeira Páscoa, que acontece na Páscoa, a morte sacrificial do cordeiro, a exclusão do fermento da casa dos hebreus, e também eles tiveram que saborear as ervas amargas. Aí então vem a 10ª praga e a saída do Egito, é assim o êxodo, a saída do Egito, que em hebraico é Pessah. Pessah porque Pessah quer dizer passar sobre, passar pelo alto, porque na casa dos hebreus o destruidor não tocou, ele passou pela casa dos hebreus, ele passou por cima da casa dos hebreus e alcançou os egípcios, mas os que tinham aliança com Deus não foram alcançados, e por isso o nome Pessah. Do capítulo 13 a gente vê a consagração dos primogênitos. Então, antes de sair do Egito, todos os primogênitos dos animais, das crias e também dos hebreus foram consagrados a Deus. Depois disso a gente vê a passagem pelo mar do capítulo 14, já no deserto, depois de terem atravessado o Mar Vermelho,
milagrosamente, né, o Mar Vermelho se abriu e eles passaram. Então, já no deserto, eles recebem a lei no Sinai, e também no capítulo 25 ao 31, nós vemos ali a ordem de Deus de construir o tabernáculo, o Mishkan. O culto a Deus deve seguir uma ordem, e foi isso que Deus determinou através da construção do tabernáculo. Inclusive, eu convido você, se você nunca participou do tour bíblico, nós temos aqui no Templo de Salomão o tour bíblico, e é uma viagem no tempo onde você aprende não somente muito da história em relação à construção do tabernáculo, mas principalmente o que isso representa na prática para a nossa vida. E se você nunca participou, está aí convidado a participar do tour bíblico, tá bom? Também no capítulo 32 do versículo do livro de Êxodo, nós vemos ali a corrupção daquele povo que saiu do Egito e adorou o bezerro de ouro. Moisés desce do Monte Sinai, quebra as tábuas, ele se revolta, quebra as tábuas, e então Deus ordena que ele volte, e aí ele tem que talhar a pedra, ele tem que escrever. E então no capítulo 40 fica pronto o tabernáculo, após 1 ano e 9 meses de construção, e a glória de Deus enche a casa, e a vida do povo de Israel segue no deserto com o sustento de Deus. Nós vamos continuar vendo a jornada do povo de Israel no deserto, nos livros que se seguem, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para o teu crescimento essa visão panorâmica do livro de Êxodo, e que Deus abençoe a sua vida, seu entendimento, a sua fé, que te fortaleça, que te ajude, em o nome do Senhor Jesus. Que Ele seja o que você precisa que Ele seja aí agora para você. Que Ele venha trazer o sustento que você precisa agora na sua fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.